Já estamos em contato com o senhor Davi Har Zahav, exatamente do que mencionei aqui na abertura do abre aspas de hoje. Novos tempos, fim de pandemia, esperamos todos, e uma característica muito interessante, particularmente no que tange ao mercado financeiro. O brasileiro também tem novas perspectivas e até novos hábitos. O mercado financeiro hoje é um atrativo, sim, nos mais diversos segmentos. E a SP Rio Mais, junto com a Brauna Investimentos, passa, a partir de hoje, a oferecer a você informações pontuais, precisas e com perspectivas para aqueles todos que pretendem, no novo tempo, novas inserções no mercado financeiro. E é exatamente o que nós vamos conversar com o senhor Davi Har Zahav. Davi, seja muito bem-vindo nessa parceria estabelecida entre a São Paulo Rio Mais e a Brauna Investimentos, claro, e sempre procurando levar ao público, à sua excelência, o telespectador e, no seu caso, o cliente, o melhor para estes novos tempos. Mercado financeiro agitado, inclusive o New York Times ontem fez uma matéria a respeito do crescimento até e da estabilidade da economia brasileira frente ao final da pandemia. É por aí mesmo, o mercado financeiro promete para o vindouro pós-pandemia. Muito bom dia. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia, Douglas. Acho que tem tudo a ver o tema aí que vocês estavam comentando na matéria anterior, né? Falando um pouquinho aí do aumento do Copom, falando do aumento da inflação nos últimos 12 meses, né? E explicar a Brauna no final do dia o que a gente faz do lado de cá. Né, acho que é um bom gancho para o nosso ouvinte, né? Muito bom dia para o nosso ouvinte também, me desculpem, mas acho que tem tudo a ver aí os dois pontos, né? Porque isso impacta totalmente não só o nosso cotidiano, nossa vida, né? Como a gente comentou aí de inflação de combustíveis, inflação de alimentos, mas isso impacta também os investimentos, né? Impactam aí aquele dinheiro que você tem aplicado, não sei se ainda com a gente, mas em algum lugar, isso aí com certeza tem um impacto na sua vida financeira do ponto de vista de investimento. E aí no final do dia, a Brauna Investimentos do lado de cá, a gente faz justamente essa assessoria, né, essa especialização junto com o cliente para ele entender o momento atual, o cenário em que vivemos, tentar traçar algumas expectativas, né, porque o futuro a Deus pertence, mas com as informações que a gente tem até o momento, a gente consegue tirar algumas conclusões do que pode acontecer daqui até o final do ano, né, seja investimentos em renda fixa, seja investimentos em renda variável. Hoje a Brauna tem sobre assessoria mais de 5 bilhões de reais de clientes, né, dinheiros de clientes, seja pessoa física ou pessoa jurídica, em que a gente presta essa assessoria para justamente fazer com que os nossos clientes consigam ganhar mais dinheiro num cenário que estamos vivendo, né? Seja esse cenário mais difícil, seja esse cenário mais fácil, né? Existem momentos deles, mas no final do dia a nossa missão é gerar valor para o cliente, tanto do ponto de vista de notícias, informações relevantes, né? Porque acho que hoje em dia a gente tem tanta informação como algumas desinformações aí no meio, né? Então fica por ter tanta informação, o que tem mais qualidade, o que não tem. Então a gente preza muito por isso e obviamente que ganhar dinheiro também é o nosso papel aqui, né? Não se vive só de informação. Essas informações no final do dia que a gente tem, essas informações e notícias, a gente tem que transformar em ganhos de recursos para os clientes. Perfeito, Davi. E exatamente por isso que a SP Rio buscou a Brauna, um especialista aí em investimentos, em mercado financeiro, para trazer essas informações importantes. Então, dando start aqui já ao nosso boletim, falando como você já deu início à parte macroeconômica, né? Falando do nosso cenário atual, de investimentos. E agora uma parte importante que eu queria que você abordasse aí, como ganhar dinheiro com esse cenário atual. E importante que a Bolsa de São Paulo aí, a B3 está ganhando a cada vez mais investidores. Então, dando início já ao nosso boletim, esses tópicos aí que você selecionou. Legal, eu acho que assim, a análise, né, que acho que todo mundo pode fazer, tanto o ouvinte quanto os profissionais, ela sempre parte de uma coisa que a gente chama top-down. Né? Que é isso? Você olha mais a macroeconomia antes de olhar para setor, antes de olhar para a empresa. Como vai a economia? Né? Acho que isso que você colocou foi muito bem pontuado em relação ao número de investidores que cresceram muito na Bolsa. Por que cresceu?
assim, a gente veio de um ciclo de queda de taxa de juros, onde a gente chegou a 2% de taxa de juros, né? Um país, um investidor que estava acostumado a ter juros de 10% e não precisava correr riscos, né? Não precisava ir para a bolsa, porque na renda fixa ele tinha aqueles 10% dele ao ano, e isso é uma boa rentabilidade, né? Ele começou a se preocupar, porque de 10 caiu para 2, né? Houve uma queda ao longo do tempo, e assim, você teve que adicionar risco à sua carteira de investimento para se ter um retorno maior, né? Então esse foi o principal ponto, assim, na minha visão, de ter mais investidores na bolsa, né? O incômodo de não ter mais a rentabilidade que tinha no passado. E assim, um outro ponto que eu acho que é legal a gente mencionar são duas coisas, tá? Que eu acho que o investidor, quem ainda não investe ou não está muito por dentro, tem que ficar ciente. A nossa taxa de juros com a alta de ontem foi para 5,25%. Né? A nossa inflação acumulada dos últimos 12 meses está em 8,35%. Assim, se você só ganhar 5,25% no ano, essa inflação está comendo o seu ganho, né? É importante ter essa noção de ganho real. Você tem que ganhar mais do que a inflação. Se a sua carteira de investimento não está subindo mais do que esses 8,35%, que é a inflação acumulada dos últimos 12 meses, você fica com aquela sensação de que está ganhando dinheiro na sua aplicação. Por outro lado, o preço das coisas estão mais caros, né? O seu poder de compra, você perdeu o poder de compra, né? Aquele mesmo dinheiro que você fazia ao mercado, hoje não dá mais, você precisa de mais dinheiro. Isso é a inflação, né? Esse é o cenário que a gente vive hoje. Então é bom o investidor ter noção disso, de que a rentabilidade da sua carteira tem que performar acima da inflação. Tá? E assim, questão de perspectivas de bolsa para daqui para o final do ano, eu acho que tem muita coisa boa na mesa, né? Se a gente for considerar a bolsa até aqui, está no 0 a 0. Né? É como se a gente estivesse em janeiro começando o ano sem ter todas as informações e tudo que aconteceu nesse ano, tanto do ponto de vista político quanto econômico. Óbvio que do ponto de vista político algumas coisas poderiam ter sido melhor, mas foram passadas algumas coisas do ponto de vista de reforma, desinvestimentos do BNDES, né, do governo, se traduzindo, né, o BNDES é do governo, em grandes empresas, né, fazendo esse desinvestimento, fazendo caixa para o governo. Enfim, algumas coisas andaram e economicamente a gente está vendo as empresas soltarem bons resultados, revisão do nosso PIB de 2,5%, que era no começo do ano a projeção, para 5%, 6%. Então, assim, isso deveria fazer preço e a gente não está vendo isso na Bolsa. Será que se traduz em oportunidades para o momento, né, dado que a gente tem 4 meses aí para fechar o ano? Pois é, e Davi, toda vez que a gente fala de investimentos, muitas pessoas aí, alguns tremem de medo, né? Muitas pessoas com medo de perder dinheiro, mas vale frisar também que cada investidor tem o seu perfil. Então tem aqueles que preferem aí investimentos mais conservadores, tem outros que arriscam mais. Como é que vocês aí da Brauna lidam e principalmente orientam cada tipo de investidor? Perfeito, assim, eu vou dar 2 exemplos práticos, tá, de perfis bem diferentes. Assim, a gente atende aqui alguns doutores que já têm uma certa idade, né? Ele não precisa mais ficar correndo risco, ele deixa bem claro pra gente, Davi, ele traz pra gente o perfil dele, e a gente tem que respeitar como que eu vou oferecer pra ele o que eu acho que é bom e o que não é, né? A conversa vai ser baseada em cima do que ele tá me trazendo e do perfil dele. E, obviamente, eu vou adicionar alguma coisa de minha opinião, caso eu ache que faça sentido, né? Mas assim, é muito importante respeitar o perfil do investidor. Esse doutor que já tem mais idade, ele não quer mais correr risco, ele já fez o patrimônio dele ao longo do tempo e agora ele quer proteger justamente do quê? Do que a gente está falando, dessa inflação. Ele vira para mim e fala: Davi, eu não quero perder poder de compra. Eu não quero que o meu dinheiro não renda pelo menos a inflação. Então a gente corre muito mais para a exposição em ativos de renda fixa, que você consegue ter uma correção de inflação mais alguma taxa. Né? Essa mais alguma taxa, eu acho que é importante para o ouvinte entender que essa taxa a mais é o ganho real, tá? É aquele título que você vai olhar lá na sua plataforma de oportunidades, você vai ver ali IPCA mais 3, IPCA mais 4. Esse IPCA nada mais é do que a inflação. É que o mercado financeiro ele gosta de colocar algumas letras e parece que dificulta. Mas na verdade IPCA se traduz em inflação. Então ele está te pagando a inflação mais uma taxa. Essa mais uma taxa é o ganho real. Né? Então esse tipo de investidor eu tenho que respeitá-lo, eu tenho que colocar a maior parte da carteira dele nesse tipo de ativo, né? E menos bolsa, menos renda variável, não é isso que ele quer, né? Mesmo que a gente ganhe dinheiro, a gente está ganhando dinheiro às vezes com uma coisa que ele não queria,
né? E está correndo um risco que ele não precisa mais. Da mesma forma que se a gente pegar um investidor que é mais jovem, tem 30 anos, 40 anos, às vezes não tem filho ainda, ele pode correr mais riscos, né? Ele pode estar mais exposto à renda variável, porque o momento é delicado. Não é moleza você ganhar em 12 meses 8% para pelo menos empatar com a inflação. Né? Nos juros a gente já sabe que não consegue. Se os juros é 5,25 ao ano, a gente já sabe que se ficar na renda fixa, a gente está perdendo para a inflação. Né? Então a gente precisa adicionar um pouquinho de renda variável, um pouco de risco no portfólio para conseguir entregar esse a mais para o cliente. Né? E assim, considerando sempre o que a gente falou, as informações, o que a gente tem de informação, o que a gente tem de notícia na mesa para acreditar que a Bolsa pode andar daqui até o final do ano de uma forma relevante. Né? E aí esse é até um outro ponto que daqui a pouco eu quero falar com vocês. Exatamente. Então, já dando entrada nesse ponto, é por isso que é importante a gente ter as informações, como traremos aqui no Boletim Brauna Investimentos, para exatamente falar das possibilidades de investimentos. Né? Quando a gente fala em investimentos, muitas pessoas já pensam, de 100 mil para cima. Não, hoje na Bolsa existem aí exemplos de investimentos que começam em R$50. Inclusive, pesquisas estão indicando aí que devido à instabilidade de mercados, não só financeiros, mas mercado de serviços, mercados do comércio, é mais fácil você perder dinheiro, por exemplo, abrindo um comércio do que investindo na Bolsa. Então, já dando start ao nosso último tópico aí da Bolsa de Valores, falando aí das possibilidades de investimento, né? Acho que isso que você mencionou, assim, fica bem claro quando você entende que para você abrir um negócio, você tem um risco operacional. Você vai ter que contratar gente, às vezes você vai ter que alugar um lugar, você vai ter que comprar matéria-prima, então você está colocando um dinheiro na frente onde você tem o risco de execução, que a gente fala. O risco de repente, você não conseguir executar aquilo em um mês, em 2 meses. Né? E na Bolsa você pode ter o mesmo, não é o mesmo trabalho, mas você não tem o risco de execução, você tem o seu risco é analisar as empresas. As empresas estão gerando lucro? Porque na verdade quando você compra a Bolsa, hoje se fala muito de gráfico, né? Existem 2 casas que é análise fundamentalista e análise de gráfico. Assim, eu olho também gráfico, mas eu fico muito mais, acho que tem muito mais valor você olhar os lucros das empresas, você entender como a empresa gera aquele lucro e qual que é a continuidade. Porque quando você está comprando uma ação, nada mais é do que você está pagando pelos lucros ao longo do tempo que ela pode gerar para você. Né? Então é isso. Quando a Bolsa, de repente, aí na pandemia, que caiu 50%, muita gente vendeu. Se você tem o conforto de saber que você está comprado em empresas que têm capacidade de gerar lucro ao longo do tempo e que elas em algum momento vão retomar, você dorme mais tranquilo quando acontece esse tipo de coisa. Né? A gente está no Brasil e todo mundo fala muito disso. Né? O Brasil é um país de oportunidades, sim, mas é um país de oportunidades porque, eventualmente, acontecem coisas que trazem risco para a Bolsa e ela pode cair. E aí esses momentos se traduzem justamente em oportunidade. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? De ruído versus fundamento de empresa. Tá? Vamos supor que no final do dia tivemos greve de caminhoneiro. Bolsa caiu 20%. O que uma empresa de saneamento, tá? Sabesp, Copasa ou Sanepar lá no Paraná, que tem capital aberto na Bolsa, a gente pode investir nessas empresas? O que essas empresas têm a ver com a greve dos caminhoneiros? O que vai mudar o resultado dessas companhias com a greve de caminhoneiros? No final do dia o resultado não muda. O que a gente está vendo é um fluxo, está tendo queda por conta de um motivo mais macro, que a gente falou, né? Greve de caminhoneiros mais macro, vai afetar a logística, vai afetar, sim, algumas empresas, mas Sabesp, Copasa, não vai ser afetada nos lucros por conta disso. Né? Ela nem utiliza esse tipo de serviço. Então isso se traduz em oportunidade. Sendo mais objetivo aqui, em relação à Bolsa, tá? Eu acho que a gente tem uma baita oportunidade na mesa daqui até o final do ano, tá? Bolsa parada, enquanto a gente tem um movimento do exterior, né? Estados Unidos crescendo 8% de PIB, China crescendo 8% de PIB, eles carregam o mundo, né? Não tem como a gente aqui no Brasil não crescer PIB, porque metade do nosso PIB é commodity, né, petróleo, minério de ferro e exportação, que é o que a gente vende em dólar. O dólar, sim ou não, está lá no 5,20 e a China, não parando de crescer, não para de consumir minério. Né? Então, assim, metade do nosso PIB é elevado por conta disso e no final do dia o que acabar acontecendo é que isso deveria ser refletido na Bolsa, não está acontecendo, pode ser que tenha alguma coisa fora as informações que a gente tem até aqui, né? A gente brinca que tem bode na sala, de repente tem um bode na sala,
com uma capa invisível que não tem ninguém vendo, e por isso que a Bolsa não sobe, né? Mas assim, a temporada de resultados do segundo trimestre estão saindo, as empresas estão reportando resultados fortes, Petrobras, por sinal, reportou resultado ontem, assim, muito acima do que o mercado espera, né? O mercado sempre trabalha assim, quando eu falo que o mercado espera, o mercado sempre trabalha com expectativa, o mercado está sempre tentando adivinhar o que vai acontecer no mês que vem, o mercado vive disso, expectativa. Então ele já meio que coloca uma expectativa, a Petrobras deveria subir 10% o lucro, só que cresceu 30%, tô dando um exemplo, tá? Não foram exatamente esses números. A partir do momento que cresce 30% acima do que o mercado esperava, isso acontece um ajuste no preço das ações, né? O mercado estava errado, veio muito melhor do que o mercado esperava. Então vai distribuir dividendos fortíssimos, está gerando muito caixa e o melhor, já estamos no terceiro trimestre, né? Aí está reportando o segundo, mas o terceiro tri já está valendo. O ambiente para que se solte resultados fortes, de novo, é muito propício, né? O petróleo continua alto, o consumo pelo mundo continua alto por conta de crescimento, né? Para crescer, China 8%, Estados Unidos 8%, tem que se consumir petróleo, né? Então, assim, existe um ambiente muito bom para a continuidade desses resultados daqui até o final do ano. Davi, então, só para a gente pontuar aqui, inclusive para a própria participação aqui, fica evidente que uma das crueldades da pandemia foi exatamente, em alguns casos, uma devastação financeira em muitas famílias, até, para falar a verdade. Outro ponto que é absolutamente pertinente aí é o fato de a economia ser um ser vivo e que reage também muito rapidamente. Esperamos todos que, no caso especificamente do Brasil, isso aconteça de forma efetiva para todos nós. Mas aí entra um outro ponto também, que é exatamente o cerne da parceria entre a Brauna Investimentos e a SP Rio+. A importância de, neste novo tempo pós-pandemia, em que existe sim até, às vezes, uma necessidade de se acelerar aí a sua atividade dentro da economia, é imprescindível que isso tenha uma correção. A Brauna Investimentos vem aí com todo o seu cabedal de conhecimento, com toda a sua lisura no atendimento, junto a São Paulo Rio, trazer exatamente isso daí. Enfatizo o ponto que será o cerne das nossas discussões aqui 2 vezes por semana, a importância de agora sim todo o pretenso investidor procurar informações corretas. E é isso que exatamente faremos juntos aqui, não é, Davi? Com a Brauna Investimentos. Ressalto a importância. Não seja paraquedista, porque tem um velho ditado que diz o seguinte: o dinheiro não aceita desaforo. É por aí mesmo, não é? E é isso que a gente quer trazer para o nosso telespectador, ouvinte, internauta e tudo mais por aqui. É assim mesmo? É isso. Essa é a ideia. A nosso papel do lado de cá, a Brauna Investimentos está aqui para te ajudar a entender, às vezes, algumas coisas que o ouvinte não entende, né? Porque o mercado, às vezes, gosta de falar difícil. Eu sou o contrário, eu gosto de trazer a coisa um pouco mais simplificada, né? A coisa simplificada não quer dizer que não tem valor, acho que às vezes tem muito mais valor, tá? Assim, contem conosco para informações e para a geração de valor aqui da Brauna Investimentos. Para você, ouvinte, contem conosco aí, estaremos 2 vezes por semana para te ajudar com as informações. Muito obrigado, Davi Zahavi, assessor aí da Brauna Investimentos, parceiro agora aqui da SP Rio+, que 2 vezes por semana, você que nos assiste, assessores especializados estarão ao vivo aqui no Abre Aspas, claro, para informá-los, participar com vocês todas as atualizações e tendências do mercado financeiro. Davi, mais uma vez, seja muito bem-vindo você, a Brauna, todos os seus assessores, e vamos fazer a diferença aqui no Vale do Paraíba com todos os nossos telespectadores e clientes para darmos a volta e sairmos ainda melhor desta bendita pandemia. Muito obrigado, um ótimo dia a você, a toda a sua equipe, e já estamos com o time em campo. Muito obrigado. Um ótimo dia, muito obrigado.